Olá, pessoal, boa tarde. Me chamo Brindisi Biondi, sou especialista em gestão de negócio, comunicação e marketing. Hoje estou como secretário de turismo no município de Rio Claro, no interior do Rio de Janeiro. Quero deixar aqui meu agradecimento aos organizadores do evento por dar esse espaço aqui para a gente estar apresentando esse projeto turístico do nosso município de sustentabilidade. A trilha de longo curso, a Volta das Águas de Rio Claro, é a maior trilha de longo curso dentro do mesmo município no Brasil. São 311 quilômetros de trilha. É uma trilha multimodal, ela pode ser feita a pé, de bike, e cavalgada, e tem uma atividades aquáticas, que vai ser na represa Ribeirão das Lajes. Também quero agradecer a presença do meu amigo, ele é secretário de Piraí, Renan, que está aqui prestigiando a gente. Rio Claro, ela está no interior do Rio de Janeiro, é uma cidade com 441 quilômetros quadrados, é uma cidade de muito verde, de muita água. A gente costuma falar que Rio Claro é o pulmão do Rio de Janeiro hoje, tem 52% da sua área toda preservada. A represa Ribeirão das Lajes fica também no município de Rio Claro e Piraí, que abastece aqui o Rio de Janeiro. 20% da energia produzida no Rio de Janeiro, que chega ao Rio de Janeiro, é produzida lá na represa Ribeirão das Lajes. E deixa a gente muito encantado, porque Rio Claro tem toda uma história no estado do Rio de Janeiro, não sei se todo mundo conhece. Rio Claro faz parte do Caminho do Ouro, do Ciclo do Café, né? Tem o poeta Fagundes Varela. Então, e esse projeto nosso visa fortalecer a economia de Rio Claro. Por quê? Rio Claro fica muito longe das grandes rodovias da Presidente Dutra e da Rio Santos. Então, a gente está no meio do caminho. Então, dificilmente alguma empresa vai se instalar no município de Rio Claro para gerar emprego e renda. Então, a gente acredita que no ecoturismo, no turismo de aventura, seja essa oportunidade para a gente estar alavancando o nosso município. Por isso foi criado essa trilha de longo curso no município de Rio Claro. O município de Rio Claro ele está muito próximo do estado do Rio de Janeiro, a 131 quilômetros, está a 335 quilômetros de São Paulo e perto da região ali também de Angra dos Reis, Barra Mansa, Mangaratiba. E agora eu vou deixar o nosso amigo aqui, Antônio, que é o presidente do Conselho de Turismo de Rio Claro, que ajudou a gente na criação dessa trilha de longo curso, falar um pouquinho para vocês. Boa tarde a todos e a todas. Como ele falou, me chamo Antônio Meli Souza, sou presidente do Conselho de Turismo de Rio Claro e vim aqui nesse desafio gigante de falar de um projeto tão grandioso em tão pouco tempo. Mas eu vou procurar ser rápido, falar rápido e passar a mensagem para vocês. Pensando aqui como passar, né, essa ideia para vocês, eu lembrei de uma pergunta, de um questionamento que a gente se fez lá no começo, na origem do processo, né? O município de Rio Claro é um município que tem a melhor saúde do Rio de Janeiro, ranqueado, estou certo? Uma das melhores educações do Rio de Janeiro, também, sobre o ranking do Rio de Janeiro. É um município seguro, é um município que ele está com todos os seus, basicamente, os seus equipamentos prontos. E a gente chegou uma hora que pensou assim, e agora, daqui para frente, o que a gente vai fazer? Como é que a gente vai fazer para continuar o desenvolvimento, né? Então, a pergunta que aconteceu ali, naquele momento, foi, e se houvesse um projeto turístico que conseguisse unir, né, as conexões paisagísticas do município, fazer a conexão paisagística do município, promover o desenvolvimento sustentável e também fazer um resgate identitário da nossa população. Aí vocês perguntam, mas por que um resgate identitário, né? Eu vou explicar. Todo mundo sabe que Rio Claro tem um patrimônio gigantesco aí em relação ao meio ambiente, né? Um patrimônio histórico importante. O que muito pouca gente sabe é que Rio Claro foi vítima, no século passado, de um imenso problema que foi a construção da barragem de Rio Claro. Isso foi uma tragédia humanitária que aconteceu, que a gente tem que falar aqui de uma maneira positiva, né, mas tem que falar. Então, isso provocou cicatriz profunda no município. Então, o que a gente pensou naquele momento ali? Será que existe uma maneira de a gente transformar esse passivo junto com o ativo, gerar ele num ativo, né? A Volta das Águas de Rio Claro, ela vem nesse sentido. Ela é uma ferramenta de recuperação identitária da nossa população, né? No momento do século passado, onde houve essa inundação, enfim, essa expulsão dos nossos habitantes, o que aconteceu foi que, devido à demanda imensa de energia elétrica do Rio de Janeiro, então, nos anos 1940, e também da água potável,
houve um canetaço federal, então, Distrito Federal aqui no Rio de Janeiro, e simplesmente as pessoas tiveram que se mudar à força, com muito pouco tempo. Isso gerou, né, essa cicatriz que a gente pretende agora, através da trilha, ressignificar, né? Então, a primeira coisa que o prefeito fez foi criar um conceito de uma trilha circular, né? Por que circular? Porque ela une os 5 distritos do município, né? Esses distritos do município têm identidades completamente diferentes e que agora vão ser, estou vendo que o tempo está ali passando, unidos através dessa trilha. É uma trilha de 311 quilômetros, é a maior trilha do Brasil dentro do mesmo município. Ela está criada dentro do Conselho das Trilhas de Longo Curso, da Rede Nacional de Trilhas, né? Mas como é que essa trilha vai funcionar? Ela foi criada dentro de um arcabouço regulatório próprio para dar o conforto necessário para os investidores investirem no município. O que a gente quer é ter a segurança jurídica para que os investidores investam. E quem gere essa trilha? Uma instância de governança também, discutida, deliberada, que é o próprio Conselho, né, através do Conselho do Turismo, Conselho do Meio Ambiente, que vai ter todos os poderes necessários para fazer com que esse projeto grandioso se torne realidade. Nosso modelo de financiamento é um modelo híbrido, é um modelo que conta com recursos de fundos municipais, mas também conta com, provavelmente, com editais que a gente vai buscar, com parcerias público-privadas, com a possibilidade de venda de passaporte, de venda de souvenir, de venda de outros produtos relacionados à trilha. E o nosso objetivo aqui hoje é dizer que o município é extremamente aberto, né? O secretário, o prefeito e todos nós lá estamos de braços abertos para vocês. Então, a gente vem aqui hoje dizer, se você tem um projeto, uma empresa que pode ter alguma relação com o nosso projeto, venha para Rio Claro, procure o nosso secretário, procure a Secretaria de Turismo, que você vai ser bem recebido, né? Então, é isso que eu queria falar. A gente tem um vídeo muito rápido aqui para passar, autoexplicativo, por isso que eu economizei bastante aqui, o tempo é curto, e podemos passar o vídeo, você tem certeza que vocês vão se apaixonar rapidamente. Não vai passar, não vai passar. Então, eu tinha mais 5 minutos aqui para falar. Não tem. Bom, é isso, pessoal. Então, a trilha é fantástica, maravilhosa, conheçam. Ela junta paisagens diferentes, Mata Atlântica, trilhas, o Caminho do Ouro, trilhos de uma ferrovia abandonada que passa por túneis escavados em pedra. Enfim, infelizmente não vamos mostrar aqui hoje, mas a gente quer muito contar com vocês que estão aqui, né, com a expertise de vocês, com os projetos de vocês, e vamos ouvir com certeza o que vocês têm para dizer para a gente construir o maior produto turístico de base comunitária do Brasil em meu município. Muito obrigado.